Tudo bem, então? Vamos conversar um pouco sobre noções gerais de direitos humanos? Veja só, eu trouxe aqui para iniciar a nossa conversa essa frase do poeta inglês John Donne, onde ele diz que nenhum homem é uma ilha, é um ser inteiro em si mesmo, porque todo homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. A morte de um único homem me diminui, porque eu pertenço à humanidade. Eu trouxe essa frase aqui para convidar vocês a refletir, pensar, estudar e entender o que são os direitos humanos. Mais do que simplesmente uma matéria que vai cair no concurso, eu gostaria muito que realmente vocês compreendessem, vivenciassem, experimentassem o que são realmente os direitos humanos e tenho certeza, muitos preconceitos de vocês vão cair por terra, vocês vão descobrir que os direitos humanos são um conteúdo jurídico muito diferente daquilo que vocês imaginavam ou que, eventualmente, os jornais, a televisão ou as redes sociais tratam dos direitos humanos. Vamos lá? Bom, primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que os direitos humanos eles constituem um ramo do direito como qualquer outro, como direito civil, como direito penal, como direito do trabalho. Então, vamos pensar o seguinte, você trabalhou 12 meses, tem direito ao mês de férias? Sim. Por que você não gosta daquele empregado, você pode recusar, ou porque o patrão não gosta de você, ele pode te recusar esse direito? Não. Em relação aos direitos humanos, funciona a mesma lógica. Não é porque eu gosto ou não gosto da pessoa, porque ela fez isso ou porque ela fez aquilo, porque a cor da pele dela é diferente da minha, a religião dela é diferente da minha, que eu posso escolher em dar ou não aquele direito a ela. Os direitos humanos procuram encontrar o que há de essencial em todos nós, que é o pertencimento à espécie humana. Então, através desse convite que eu quero que vocês venham conhecer comigo o que são as noções gerais de direitos humanos. Para fazer isso, eu quero aproveitar e fazer um resgate histórico dos direitos humanos com vocês, passando da antiguidade, eu coloquei ali o asterisco, mas vai mais ou menos por volta do ano 4000 a.C., quando foi inventada a escrita, até o ano de 476, com a queda do Império Romano do Oriente, que é o período que nós conhecemos de Idade Antiga, Antiguidade. Nesse período, havia uma noção ainda muito singela de direitos humanos, mas, por exemplo, é muito mencionado na doutrina o cilindro de Ciro, que já trazia uma preocupação com a questão do respeito à humanidade. É uma ideia de que o fato de ser homem, pertencer à humanidade, deveria nos garantir algum tipo de direito e menos sujeições. Na Idade Média, que vai de 476 a 1453, que foi a queda do Império Romano do Oriente, a tomada de Constantinopla, o que acontece é que a expansão do cristianismo, com alguns valores humanitários, a expansão do feudalismo e, principalmente no final da Idade Média, a promulgação, ou seja, a assinatura da Carta Magna Libertarum, em 1215, pelo rei inglês João Sem Terra, onde a nobreza feudal passa a impor algumas limitações ao poder do soberano, limitações essas de cunho humanitário. Por exemplo, o habeas corpus é um documento utilizado, uma ação constitucional utilizada até hoje, foi prevista pela primeira vez nesse documento em 1215. Na Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789, que é a data da Revolução Francesa, diversos pensamentos de cunho humanitário começam a se espalhar pelo mundo ocidental. A gente conhece esse movimento como Renascimento, como Iluminismo. São movimentos nas artes, na cultura, no direito, na filosofia, na política, que vão buscar pensar o homem como a medida das coisas. Então, há um resgate humanitário, cita a obra dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccaria, entre outras obras que vão buscar colocar o homem, o ser humano, como o fim do direito, e não como um objeto, não como um meio do direito. Chegando à Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os dias atuais, a gente passou por muita coisa. A Revolução Francesa é um marco histórico importante na conquista e na transformação dos direitos humanos. Temos um movimento pós-Primeira Guerra Mundial, em que, devido àquele acontecimento, uma série de novos direitos também começaram a ser exigidos e prestados pelo Estado, até chegarmos ao momento atual, em que já falamos de uma terceira, quarta e quinta dimensões de direitos humanos,
aí pensando os direitos difusos, direitos coletivos, direitos genéticos, o biodireito, e, por fim, segundo Paulo Bonavides, uma quinta geração de direitos, que seria o direito à paz. Bom, feita essa breve digressão histórica, eu convido vocês a dar uma olhadinha aqui nesse slide e ver a ideia básica dos direitos humanos. Eles procuram igualar o ser humano naquilo que ele tem de mais elementar, que é o pertencimento à espécie humana, independentemente da sua cor, da sua religião, do seu local ou país de nascimento, do seu sexo, da sua idade ou qualquer outra condição. Os direitos humanos, eles buscam tirar todas essas condições acessórias do ser humano e olhar cada um de nós naquilo que nós temos de comum, que é o pertencimento à espécie humana. Bom, trazendo um conceito para vocês, já que isso pode ser cobrado na prova, os direitos humanos formam um conjunto de normas jurídicas nacionais e internacionais, nós vamos conversar bastante sobre isso, que buscam assegurar um patamar mínimo de dignidade para toda pessoa humana. Já chama a atenção de vocês, não é pleonasmo aqui não falar pessoa humana, já que vocês sabem que no direito existe a pessoa jurídica. Em relação à pessoa jurídica, não cabe a gente falar de dignidade. A dignidade é o elemento central dos direitos humanos, porque está pensando na dignidade da pessoa, do homem e da mulher, sem aquelas outras condições que já conversamos, cor, sexo, idade, origem, religião, nada disso. Bom, a ideia dos direitos humanos é concretizar esse ideal de dignidade da pessoa humana, assim como a ideia de liberdade e igualdade, as quais devem ser reconhecidas por todos os ordenamentos, seja no âmbito internacional, seja no âmbito nacional. Bom, no âmbito internacional, normalmente as espécies normativas que nós mais ouvimos falar são essas que eu coloquei aqui no slide para vocês. São os tratados internacionais, eventualmente vocês podem ouvir pactos, convenções, protocolos, mas são esses instrumentos jurídicos internacionais que criam obrigações para os Estados. O costume também é algo muito próprio do direito internacional e os princípios gerais de direito internacional. Esses são as normas pelas quais se revelam os direitos humanos no âmbito internacional. No âmbito interno, no âmbito nacional, nós costumamos destacar o quê? Em primeiro lugar, evidentemente, a Constituição. Vocês vão estudar direito constitucional, lá o artigo 5º, do artigo 5º ao 17, que são os direitos fundamentais, vocês vão descobrir quantos direitos humanos foram incorporados pela Constituição de 88. Vocês vão ver, e é até legal que, de certa maneira, reforça o que vocês vão estudar em direito constitucional, aqui os direitos humanos foram albergados, foram expressamente assegurados pela Constituição de 88. Temos ainda a proteção dos direitos humanos também por leis específicas, assim como atos normativos secundários. A gente vai conversar mais à frente sobre isso, como é o caso, por exemplo, da internalização dos tratados internacionais sobre direitos humanos, que se dá através de um decreto executivo do presidente da República. Bom, uma outra característica importante é a superioridade normativa, material e formal que os direitos humanos possuem. Material porque o conteúdo de direitos humanos ele está acima do restante da legislação. E formal porque ele tem essa característica que a gente está vendo aqui nessa expressão latina, ius cogem, ele é imperativo. Eu não posso escolher não aplicar aquela norma de direitos humanos quando ela está prevista, seja no tratado, seja no ordenamento jurídico interno. Os direitos humanos têm como característica também a historicidade. Eles são fruto de um longo processo histórico. Algumas pessoas às vezes se equivocam, acham que o Constituinte de 88 inventou essa história de direitos humanos, ou uma coisa agora atual, que apareceu ontem. Gente, os direitos humanos, como eu disse para vocês ainda há pouco, desde o cilindro de Ciro lá na Antiguidade, diversos momentos de luta, de conquista de direitos humanos, não foram uma aparição de ontem. Os direitos humanos são uma conquista histórica da humanidade. Cada luta, cada conquista, cada vida perdida, cada vitória numa guerra fez com que nós tivéssemos esse conjunto de direitos humanos que temos hoje. Outra característica também dos direitos humanos é a universalidade. A ideia, o ser humano é o mesmo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja na África. O ser humano, naquilo que ele tem de mais comum, que é o pertencimento à espécie humana, o ser humano é o mesmo.
Então, os direitos universais são os mesmos em qualquer país do mundo, certo? Agora, eu chamo a atenção de vocês que é uma corrente doutrinária relativista que busca adequar a realidade dos direitos humanos a cada cultura, a cada povo, a cada tradição, a cada nação, sem perder para que os direitos humanos não se imponham em relação àquela cultura e eles percam o que têm, o que possuem de mais característico. Uma outra questão também própria, característica dos direitos humanos, é a irrenunciabilidade. Então, nós não temos o poder, mesmo querendo, de renunciar a esses direitos. Eles são irrenunciáveis. Eu não posso abrir mão desses direitos. Uma outra característica é a inalienabilidade. Você não pode transacionar os direitos humanos. Transacionar é uma palavra jurídica, quer dizer vender, alugar, ceder, emprestar. Você não pode negociar esses direitos, porque eles são inalienáveis. Não posso eu não posso transacionar, vender, ceder, emprestar nenhum desses direitos humanos. Outra característica é a imprescritibilidade. A imprescritibilidade é uma característica de alguns institutos jurídicos que, mesmo com um longo passar do tempo, eu não perco o direito de fazer uso daquele direito humano. Então, o tempo não exerce uma ação no sentido de prejudicar o exercício que eu tenho desse direito humano. Voltando aqui, um detalhe importante, isso pode ser cobrado na prova, tá? Os direitos humanos não prescrevem. Agora, a pretensão indenizatória por algo que eu sofri um prejuízo, que eu sofri um dano material, moral ou à imagem, essa pretensão indenizatória, essa sim tem um prazo prescricional que está previsto na legislação civil. Bom, outra característica dos direitos humanos é a interdependência, ou seja, é uma conexão de normas nacionais e internacionais que, nesse conjunto, vão aflorar e vão realmente concretizar o que nós chamamos, como nós utilizamos essa expressão, direitos humanos, então essa característica da interdependência. Uma coisa muito importante, isso já caiu em algumas provas, tá? Pode ser cobrado, eu gostaria muito da atenção de vocês aqui nesse detalhe, são as gerações, eu estou usando a palavra geração, porque foi a palavra empregada por esse autor que está aqui no slide, o jurista italiano Norberto Bobbio, quando ele escreveu o livro A Era dos Direitos. Ele empregou a palavra geração, só que os autores que vieram depois entenderam, não, olha, a geração dá a ideia que começa uma, termina e vem outra, e não é essa a ideia que a gente quer passar para os direitos humanos. Então, hoje a gente utiliza a palavra dimensões dos direitos humanos. Norberto Bobbio, nesse livro, ele fala de 3 dimensões. Primeira, segunda e terceira dimensão. Outros autores já vão falar em 4ª e 5ª dimensão dos direitos humanos. A 4ª dimensão ligada a uma ideia de biodireito, ou seja, do cuidado que a humanidade deve ter no manuseio dessas questões genéticas, certo? Por exemplo, clonagem humana, clonagem animal, alimentos transgênicos, e uma 5ª geração, essa apresentada por um autor brasileiro, que é o Paulo Bonavides, que é o direito à paz mundial. É algo, quem sabe, pelo menos como sonho, como meta, como objetivo, algo para ser pensado e refletido. Bom, voltei o slide, desculpem, vamos adiante aqui. Em relação à primeira dimensão, isso aqui eles costumam perguntar na prova, então eu quero aqui a atenção de vocês. Fazer essa associação. Os direitos de primeira dimensão, eles se associam a uma ideia de liberdade, são direitos de liberdade. O direito de liberdade ele é também chamado direito negativo. Por quê? O Estado não precisa fazer nada para eu exercer o meu direito à liberdade. Liberdade de locomoção, liberdade de comércio, liberdade de reunião. Então, é um tipo de direito que o Estado fica assim, ó, de braços cruzados. E quanto menos o Estado age, mais liberdade eu tenho. Esses são os direitos de primeira dimensão. Os direitos de segunda dimensão, a ideia deles, o núcleo essencial deles é a igualdade. Aqui já se exige um agir do Estado. O Estado, então, tem que arregaçar as mangas e fazer algo para os seus cidadãos. Então, nós temos aqui os direitos sociais, educação, saúde, trabalho, cultura, direitos culturais e econômicos são direitos de segunda dimensão. Os direitos de terceira dimensão estão relacionados com a ideia de fraternidade, especialmente aqueles direitos coletivos e difusos. Então, para você lembrar, e eu acho que essa dica é bem fácil, todo mundo lembra do mote revolucionário francês. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade é a primeira dimensão.
igualdade é a segunda dimensão, fraternidade é a terceira dimensão. Eu fiz aqui até essa tabela aqui para facilitar isso, para deixar bem claro para vocês. Primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. E terceira dimensão, fraternidade. Que tipos de direitos nós temos aqui na primeira dimensão? Direitos civis e políticos. Na segunda dimensão, direitos sociais, culturais e econômicos. Na terceira, direitos coletivos e difusos. Marco histórico, Revolução Francesa, Revolução Mexicana, Constituição de Weimar, Revolução Russa, fim da Primeira Guerra Mundial, são marcos históricos da segunda dimensão dos direitos humanos. Por fim, a terceira dimensão, o fim pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui é um marco jurídico, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na França pós-revolucionária de 1789. Constituição de Weimar, a Constituição da Alemanha de 1919, pós-Primeira Guerra Mundial. E aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração da ONU de 1948. Aqui a gente passa de um modelo de Estado absolutista para um Estado liberal, na segunda dimensão de um Estado liberal para um Estado social, na terceira de um Estado social para um Estado constitucional. Um tipo de exemplo, né? Que direito é esse, professor? Aqui de primeira dimensão, liberdade de expressão, já mencionado lá pelo John Stuart Mill, naquele famoso livro sobre a liberdade. Direitos de segunda dimensão, educação, saúde, trabalho. Direitos de terceira geração, meio ambiente, consumidor, porque são direitos difusos, que atendem não só a um interesse individual, mas de toda uma coletividade. Bom, dando sequência aqui, eu já tinha adiantado para vocês que se fala também numa quarta e quinta dimensão, a quarta dimensão associada ao biodireito, a questão da genética, e a quinta dimensão, segundo Paulo Bonavides, um direito a uma paz mundial, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que eu quero chamar também a atenção de vocês é sobre a natureza objetiva, principalmente dos tratados internacionais de direitos humanos, porque quando o Brasil ele assina um tratado internacional, quem está assumindo essa obrigação é o Estado brasileiro. Então, ele está afirmando perante a comunidade internacional que ele se compromete a aplicar aqueles dispositivos do tratado internacional dentro do território brasileiro, daí essa característica de natureza objetiva. Uma outra questão também, para levar um caso a uma corte internacional, é quando há o esgotamento interno de todas as esferas jurídicas daquela questão. Então, todo mundo sabe, a questão da Lei Maria da Penha é uma questão na qual o Brasil foi obrigado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a criar uma legislação protetiva da mulher. Agora, isso só aconteceu depois que houve o esgotamento interno de todas as instâncias judiciárias, executivas e legislativas, daí então que a gente encontra essa proteção internacional dos direitos humanos. Uma outra questão importante também, cada Estado é soberano. Né? Por mais que façam acordos, protocolos, pactos, o Estado é soberano dentro do seu território. Então, a soberania é um elemento limitador da aplicação dos direitos humanos, ela é contestada pelos Estados, mas dentro do modelo que nós temos hoje, né, o direito internacional e o direito nacional, tem que ser respeitado aí esse limite. Isso aqui é algo que também pode ser perguntado para vocês na prova. Alguns precedentes históricos em relação aos direitos humanos. Direito humanitário, a Convenção de Viena, por exemplo, sobre o respeito que uma tropa tem que ter com a outra na guerra. Então, é uma guerra, mas não vale tudo. Então, tem o princípio humanitário, o direito humanitário. A Liga das Nações, que foi uma organização criada após a Primeira Guerra Mundial, com a ideia de promover a paz entre as nações, e também a Organização Internacional do Trabalho, que tem uma grande finalidade de pôr fim, de uma vez por todas, ao trabalho escravo ou ao trabalho em condições análogas à escravidão. Uma outra característica que eu quero chamar a atenção de vocês é a internalização. Ou seja, para além das fronteiras nacionais, dos direitos fundamentais da pessoa humana, bem como a consagração de normas ius cogens. Então, a ideia dos direitos humanos é eles se expandirem, né? Eles se internacionalizarem. A característica da internacionalização nós percebemos através da ONU, que é o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, e também de alguns sistemas regionais, como é o caso do Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos,
a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e também a Organização da Unidade Africana, que então formam os 3 sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Tenho que chamar a atenção também para vocês a internalização, ou seja, trazer o direito para os direitos humanos para o âmbito interno. Cada país vai possuir uma organização específica de proteção aos direitos humanos. O Brasil tem o Ministério da Justiça, tem outras situações aí também, diversas organizações que buscam proteger e promover os direitos humanos no território brasileiro. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação à incorporação dessas normas de direito internacional no Brasil. O Brasil não adota de pronto a questão, não basta assinar o tratado e a norma passa a valer no Brasil, ela tem algumas fases para ser utilizada no Brasil, que eu quero conversar com vocês. No total são 6 fases. Vamos ver quais são? Primeiro é a fase da negociação, onde o presidente ou o embaixador, ou chefe de uma missão diplomática, ele vai então fazer a negociação para ver se o Brasil vai ou não assinar. Tem uma segunda fase que é a assinatura, pode ser pelo chefe de Estado, pelo ministro das Relações Exteriores, ou então pelo chefe de missão diplomática. Feita a assinatura, o presidente envia uma mensagem ao Congresso Nacional com o texto do Tratado Internacional. O Congresso aprova esse texto através de um decreto legislativo. Então acontece a ratificação pelo Brasil desse tratado e ele é promulgado mediante um decreto presidencial. A partir de então passa a valer como norma jurídica no Brasil. A fase da negociação é uma competência privativa do presidente da República, está prevista no artigo 84, inciso 8 da Constituição. É o presidente que cabe firmar acordos, tratados de âmbito internacional, né? E em relação à fase interna de aprovação e execução, essa mensagem é um ato político que o presidente encaminha ao Congresso Nacional. Recebida a mensagem, é feito um processo legislativo no qual se formaliza esse procedimento, aprovado pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? Ele é remetido ao presidente para ratificação, então o presidente vai promulgar, publicar isso através na forma de um decreto executivo. Para produzir efeito perante a comunidade internacional, há ainda a necessidade de depositar um instrumento ratificado lá por exemplo, se foi na OEA, se foi na ONU, tem que haver o depósito desse instrumento ratificado pelo Brasil. Ok, aqui eu já falei, né, a questão, a norma ela começa a produzir efeito a partir internamente da publicação do decreto executivo do presidente. Ele tem 3 efeitos: promulga o tratado, né, publica o seu texto, para que todos tenham conhecimento do texto, do conteúdo oficial do tratado, e determina a sua executoriedade. Ou seja, nós nos tornamos obrigados a cumprir, a respeitar aquilo que foi firmado pelo Brasil. Uma outra questão interessante, introduzida pela Emenda Constitucional número 45, é o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que diz que os tratados internacionais sobre direitos humanos, se aprovados da mesma maneira que se aprova uma emenda à Constituição, ou seja, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, 3/5 dos votos em cada uma dessas votações, esses tratados internacionais sobre direitos humanos se tornam equivalentes a uma emenda à Constituição. Bom, aí vem a pergunta: professor, e um tratado internacional que não foi aprovado dessa maneira? Pacto de São José da Costa Rica. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu: esses tratados internacionais sobre direitos humanos não aprovados dessa forma, eles possuem um caráter supralegal. O que é isso? Eles estão acima das leis, mas abaixo da Constituição. É isso que significa supralegalidade. Estão acima da lei, mas abaixo da Constituição. E, professor, se for aprovado dessa forma, ele está no mesmo nível da Constituição. Bom, vamos lá. Equivalem, né, eu já adiantei, fui passando aqui, indo na frente, eles equivalem, então, se aprovados na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, equivalem às emendas à Constituição. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero te encontrar no próximo bloco, quando a gente vai conversar sobre alguns instrumentos internacionais de direitos humanos, especialmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos
e o Pacto de São José da Costa Rica. Até uma próxima.